Bom dia, irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Amém? Vamos dar início ao nosso culto nesta manhã. Neste momento, vamos orar ao nosso Deus, pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas e agradecer por tudo que Ele tem feito por nós. Eterno Deus e soberano Pai, neste momento, ó Deus, nós queremos engrandecer ao Teu santo nome. Por mais uma vez o Senhor nos dar a oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, para louvar, para engrandecer ao Teu santo nome, para aprender um pouco mais de Ti, ó Deus, e que em meio a tanta luta, tanta tribulação, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor não tem nos deixado faltar o pão, o Senhor tem cuidado da nossa saúde, dos nossos entes queridos, ó Pai. Por isso nós te louvamos, ó Deus, e nós te agradecemos, porque sabemos, ó Deus, que em todo tempo, ó Deus, o Senhor está conosco, ó Pai. Nós queremos neste momento, ó Deus, pedir também perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, por tudo aquilo que nós temos cometido, ó Deus, que não tem agradado ao Teu Santo Espírito. Então nós pedimos, ó Pai, que o Senhor não leve em consideração e nos perdoe, ó Pai, todas as nossas falhas. No nome de Jesus nós oramos. Amém, ó Deus. Nós estamos aqui separados por uma tela, mas eu tenho certeza que o mesmo Deus que está aqui presente conosco, Ele está aí com vocês também, em cada lar. Então, que nessa manhã nós possamos abrir o nosso coração, falar com Deus, deixar Ele falar conosco, e que nós possamos, neste momento, estar engrandecendo o nome do nosso Deus de todo o nosso coração. O louvor que nós vamos cantar agora é Porque Ele Vive. E porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã, podemos crer que dias melhores estão por vir, porque Ele tem cuidado de nós. Vamos engrandecer o nome do nosso Deus nesse momento? Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei
Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Possamos confiar nesse grande amor infinito a cada dia de nossas vidas e crer que dias melhores estão por vir, que o Senhor tem cuidado mesmo de nós, confiar tão somente no Senhor. Neste momento eu passo a palavra para o pastor André. Bom dia, meu querido, aqui é o pastor André. É uma grande satisfação estarmos juntos nesta manhã para podermos aprender mais da palavra do nosso Deus. Então, nós saudamos a igreja toda na graça, na paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e clamamos, ao nosso Senhor para que tenhamos momentos
de meditação, de volta às Sagradas Escrituras, que possam ser edificantes para o nosso coração, para o seu coração que nos acompanha aqui esta manhã. Ok? Transmito um abraço para todo o conselho, para todos os irmãos, e este abraço, né, é meu, da minha esposa Cássia, de toda a Igreja Presbiteriana Ágape. Vamos nos voltar aqui agora para o nosso momento de estudo, mas não sem antes orarmos ao nosso Deus e clamarmos, né, que o nosso Senhor nos agracie com a ação do Santo Espírito de Deus, aproveitando também para orar pelo nosso querido irmão, companheiro de luta, reverendo Givanilton, que está aí aguardando os resultados, está descansando. Vamos clamar ao nosso Senhor. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado, Pai, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado, pela misericórdia do Senhor que é constante, que é maior do que a vida, e nós louvamos o Teu santo nome, Pai, porque sabemos que carecemos totalmente de Ti. Sem o Senhor nós não somos nada, sem o Senhor nós nada podemos fazer, e por isso nós podemos descansar na Sua obra. Pedimos que o Senhor domine a nossa mente, o nosso coração, para que possamos, Pai, nos relacionar contigo de todas as formas, dominados pelo Senhor e sabendo, Pai, da grandiosidade de quem o Senhor é e podendo, Pai, assim descansar em Ti. Pedimos pelo nosso querido irmão, pedimos pelo reverendo Givanilton, Pai, que o Senhor possa fortalecê-lo, assim como toda a sua família, cuidar e guiá-lo. Também pedimos que cada um dos irmãos que nos ouve seja fortalecido, cada um dos irmãos da Igreja Presbiteriana de Bela Aurora seja assistido em suas necessidades. E a nossa maior necessidade, Pai, agora é que o Senhor possa, pela ação do Teu Santo Espírito, atuar em nossos corações para que a gente possa entender a Sua palavra. Então nós pedimos que o Senhor nos ajude. Nós oramos no nome do Teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Provérbios. Isso mesmo, Provérbios, capítulo de número 4. Provérbios 4, eu lerei do verso de número 20 até o verso de número 27. Provérbios, capítulo 4, de 20 a 27, a palavra do nosso Deus diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos, não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca, afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as suas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não te inclines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Ok? Eu quero começar este nosso momento de meditação nas Sagradas Escrituras com uma pergunta para você. Você é uma pessoa da mente ou você é uma pessoa do coração? Nós vivemos dias que essas realidades, elas são realidades diversas, né? Quando nós falamos que alguém é uma pessoa mais da mente, né, a gente associa essa pessoa como uma pessoa fria, uma pessoa calculista, uma pessoa que em algum aspecto está mais distante das outras pessoas, está sempre preocupado com os resultados e não com os sentimentos ou algo do tipo. Então esta é a característica, né, ou são as características
de uma pessoa que nós identificamos como uma pessoa da mente, uma pessoa que tem que está voltada, né, para os pensamentos. Todavia, quando nós olhamos, tem um outro grupo, né, que é o grupo daquelas pessoas que são mais coração, aquelas pessoas que são mais passionais, aquelas pessoas que são mais sentimentais, mais manteiga derretida, né, que estão sempre ligados ali a responder às questões pela emoção e não pela uma análise fria dos fatos, né, como o pessoal da mente faz. E a gente fica aí dividindo a realidade muitas vezes nesses dois aspectos. Então, ou você é uma pessoa mais voltada para a mente, uma pessoa que é toda coração, né? Ou então às vezes você age de uma maneira, às vezes de outra, mas tende mais para uma. Enfim, nossos dias estão marcados por esta guerra onde as pessoas não sabem, né, se elas escutam os sentimentos ou se elas escutam o coração, né? Tem até algumas tirinhas da internet que mostram ali um cérebrozinho contrário, né, sempre brigando ali com o coraçãozinho. Mas veja, isso é só uma realidade para os nossos dias. Porque quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, a nossa mente e o nosso coração, eles não estão separados. A nossa mente e o nosso coração, eles não estão em guerra. Eles, pelo contrário, eles estão unidos e trabalhando em conjunto. E é esta a lógica fundamental que nós perceberemos quando olharmos para o texto aqui de Provérbios, no capítulo 4, verso de número 20 até o verso de número 27. E veja só, quando nós olhamos aqui para Provérbios, capítulo de número 4, 20 a 27, nós precisamos entender um pouquinho daquilo que está sendo dito desde o início ali do livro de Provérbios, para que a gente possa aplicar da melhor maneira possível. Então veja só, no livro de Provérbios, nós bem sabemos que o principal que nos é apresentado ali é a sabedoria. A sabedoria, ela nos é apresentada de diversas formas. Ela nos é apresentada, por exemplo, como uma pessoa, uma mulher que grita nas praças, para que todos possam ouvir a sua voz. Ela é apresentada como um tesouro, como um conhecimento, como um caminho, de maneira que quando você adota este caminho, você está trilhando um caminho de vida e não um caminho de estupidez que leva para a morte. Agora, a partir disso, nós vemos que nós chegamos no capítulo de número 4, e a última comparação que o capítulo de número 4 faz é essa comparação da sabedoria como um caminho, e agora começa-se a falar deste conceito de coração. E este é um ponto alto, um dos pontos áureos do livro de Provérbios. Por quê? Porque o livro de Provérbios ele vai tratar muito de como o nosso coração vai influenciar a forma como nós estamos lidando, como nós estamos vivendo. E este aqui é um grande momento de transição. Depois de se falar da sabedoria até o capítulo de número 4, se você olhar a partir do capítulo de número 5, você vai ver uma série de contestações de pecados específicos, como a lascívia, como o mau uso do dinheiro, como o adultério. E é por isso que o coração ele tem uma participação muito grande no ato de pecar ou no ato de não pecar, dependendo de como está o seu coração. E tendo isso em vista, nós estudaremos este texto orientados, que observando o seguinte tema: o coração, seu poder interno e externo. Exatamente. O coração com o seu poder interno e com o seu poder externo. Quando nós olhamos para os versos de número 20 até o verso de número 22, nós veremos então inicialmente o poder interno que o coração possui. Então eu convido você a olhar mais uma vez comigo o verso de número 20, porque ele diz assim, Filho meu, atenta para as minhas palavras e aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Então, veja que o autor bíblico, ele começa a dar uma ordem que ele dá para o seu filho, como é constante no livro de Provérbios: filho meu, filho meu, filho meu. Toda vez que isso é repetido,
o autor ele está chamando a sua atenção, ele está falando, ó, eu vou começar a tratar de um novo assunto, então eu espero que você acompanhe, fique ligado naquilo que vai ser dito a partir de agora, porque algo novo está sendo trazido. E então, aqui ele chama a atenção do seu filho, como ele muitas vezes o faz, para a necessidade de atentar-se às palavras que ele está dando e para os ensinamentos. E aqui o autor ele nos deixa, vamos dizer assim, uma pergunta simplesmente retórica, porque é repetido aqui, em outras palavras, ou porque fica claro aqui. Então, como nós podemos atentar para as palavras e atentar para as palavras? Então, olhe para o verso número 20 e veja como isso fica claro. Aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. E quando ele fala atenta para as minhas palavras, ele está falando da necessidade de nós prestarmos atenção. Agora, olhe para o verso número 21 e veja como, além de inclinar os ouvidos, ele está dando outra orientação. Não deixe apartar-se dos teus olhos. E aí termina dizendo, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Então, veja que o autor bíblico ele está querendo que o filho se atente às palavras para que essas palavras possam chegar no coração. Agora, como é possível que essas palavras, que esses ensinamentos que precisam ser percebidos, nos quais nós precisamos estar atentos, saiam da postura de simples e meros ensinamentos e cheguem dentro do nosso coração? O autor está explicando isso aqui para a gente. Ele fala bem assim, ó, inclina os seus ouvidos. Ou seja, ouça com atenção. Mas não apenas isso, ele diz o que também na sequência? Não deixe apartar dos seus olhos. Veja, eu não preciso me delongar aqui, mas o autor está falando uma coisa óbvia quando nós pensamos sobre o ensino e, de forma bem específica, o ensino aqui da palavra de Deus. Como é que nós aprendemos aquilo que a palavra de Deus tem para nos ensinar? Nós precisamos ficar esperando revelações que nos venham em sonhos, novas revelações ou qualquer coisa do tipo? Não, de maneira nenhuma. Atente-se para as palavras, coloque as palavras diante dos olhos, ouça com seus ouvidos aquilo que está sendo dito sobre a palavra de Deus, ou seja, dedique-se, incline os seus olhos e os seus ouvidos para que esta palavra possa chegar no coração. E veja, por mais óbvio que isso seja, por mais claro que isso seja, nós às vezes não aplicamos isso que é muito óbvio e nós não vivenciamos isso que é muito claro. Será que nós temos feito a palavra de Deus chegar no nosso coração utilizando as vias que são óbvias? Os olhos e os ouvidos? Veja, essa semana, esses tempos atrás, eu me atentei para uma frase do Charles Spurgeon, um grande pregador do cristianismo, da história do cristianismo, onde ele dizia o seguinte: após suficiente sobre algumas das suas Bíblias, de forma que dá para escrever condenação com os dedos. Veja que situação, né? A ilustração que o autor coloca aqui imagine uma Bíblia que de tanto tempo parada ela ficou empoeirada e que você pode vir com seus dedos e escrever sobre ela condenação, porque nós não prestamos atenção nas palavras de Deus como nós deveríamos prestar. E o que o autor está dizendo aqui, e a frase do Spurgeon reverbera o que está sendo dito, é que não há como ser um cristão saudável afastado das palavras de Deus, e não há como ser este cristão saudável sem que essa palavra adentre no seu coração, como nós vimos no verso de número 21, para que nós guardemos no mais íntimo do nosso coração essas palavras. E veja, aqui eu preciso deixar claro uma coisa para você. O judeu, ele não compreendia o coração como nós compreendemos. Nós muitas vezes compreendemos o coração como simplesmente o órgão que bombeia sangue para todo o corpo.
Ou nós às vezes compreendemos o coração como simplesmente um órgão dos sentimentos, é ali que os nossos sentimentos estão guardados de alguma forma. Mas o que o autor nos mostra, e essa é a compreensão dos judeus sobre coração, é que o coração ele era o centro de quem o ser humano é. Ele era o resumo do ser humano. O ser humano ele era o seu próprio coração e ele estava ali centralizado, né, neste órgão. E aqui nós entendemos como o coração ele tem este grande poder interno. Ele é o local de armazenamento de quem nós somos. E se nós somos voltados ao Senhor, nós somos devotos, nós somos inclinados ao Senhor, os ensinamentos de Deus, eles são armazenados no nosso centro. Eles são armazenados em quem nós somos, no nosso interior. E essa busca por sabedoria que nós vemos no livro de Provérbios passa pelo entendimento de que a palavra de Deus ela precisa estar guardada dentro de nós. Não é à toa que nós vemos isso reverberar também lá no Salmo de número 119, no verso de número 11, que é muito conhecido, quando diz: guardo no coração as suas palavras, para não pecar contra ti. E veja que isso tem consequências na nossa vida. Se nós guardarmos a palavra no nosso coração, algo vai acontecer e nós experimentaremos algo em nossa vida. Então veja o verso número 22. Porque são vida, as palavras de Deus, para quem os acha, né? E saúde para o seu corpo. Então a compreensão aqui no verso número 22 é que o ensino correto ele é fonte de saúde, ele é fonte de vida para o nosso corpo. Ele é melhor do que qualquer remédio que nós possamos encontrar. Então, o caminho dos ensinamentos corretos, dos ensinamentos de Deus, ele é tão bom, mas ele é tão bom e tão abençoador que ele nos dá algo que nada pode nos dar. Imagine o seguinte, imagine que você seja uma pessoa dedicada a ter uma boa saúde. Imagine que você vá nos melhores nutricionistas, que você faça suas sequências de exercício diário, seja com crossfit, seja com passeios para andar na praia, para poder fazer atividades físicas, mantenha uma boa dieta, se alimente de forma correta, acompanhe, né, a sua saúde nos mínimos detalhes. Ainda assim, o caminho da palavra de Deus te daria mais vida do que qualquer uma dessas atitudes, ainda que acumuladas por uma palavra inteira, por uma vida inteira. Sabe quem nos diz isso? O apóstolo Paulo. Quando lá em 1 Timóteo, no capítulo de número 4, verso número 8, ele diz assim: pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. O que o apóstolo Paulo ele está nos ensinando aqui não é que nós devemos ser pessoas sedentárias e que a atividade física não tem proveito. Pelo contrário, mesmo quando comparado ali, o apóstolo Paulo ele diz que ela é pouco proveitosa, tendo em comparação o exercício da piedade. Mas o que o apóstolo Paulo está nos mostrando aqui é que o exercício da piedade ele traz infinitamente mais vida do que qualquer exercício prático que nós possamos fazer aqui. E aí por isso eu preciso perguntar para você, você tem se exercitado na piedade? Você tem experimentado uma vida onde a musculatura do seu coração está sendo trabalhada porque a palavra de Deus é armazenada em você? Você tem permitido e feito chegar ao seu coração, pelas vias dos olhos e dos ouvidos, a palavra de Deus? Você tem se inclinado através da leitura bíblica constante, através de ouvir pregações, sermões, a leitura da Bíblia de maneira geral, para que o seu coração assim seja fortalecido? Veja, o estímulo que eu devo dar para você e que eu preciso dar para você
é que você se exercite especialmente naquilo que lhe dá vida e que te guia na vida eterna. E só aquele que está em relacionamento com Deus pode compreender de fato a profundidade disso que está sendo dito, porque nós nos voltamos para aquilo que de fato nos dá vida. E quem nos dá vida, né, é a sabedoria, é o nosso Senhor Jesus Cristo, né, que está ali resumido, e esta sabedoria ela entra no nosso coração e nós podemos assim experimentar este grande poder interno. Todavia, não falamos apenas de um poder interno, nós precisamos falar também, olhando para os versos de números 20 e 23, dos efeitos externos do coração, do poder externo que o coração tem. Então, eu convido você a ler agora comigo o verso número 23, porque ele diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, veja só como o autor bíblico aqui vai nos mostrar que o coração ele precisa ser guardado acima de todas as coisas. A NBI, quando vai traduzir esse texto, ela traduz assim, dizendo que dele depende toda a sua vida. Mas o que quer dizer que essas fontes de vida, ou essa dependência da vida, por que isso está alojado no coração? Veja, se nós olharmos para a realidade do coração no sentido fisiológico, ele de fato é uma grande bomba, ele é uma grande fonte. Por quê? Porque ele faz jorrar pelo nosso corpo, ele faz circular pelo nosso corpo 9.000 litros de sangue todos os dias, né? Então é uma potência, uma bomba muito potente. Agora, esta bomba que literalmente jorra vida, porque era essa concepção do sangue para os judeus, se você olhar lá em Levítico, no capítulo 17, verso número 11, vai dizer lá que o sangue ele é a vida da carne. Então, literalmente, nós podemos dizer que o nosso coração é uma grande fonte de vida, mas não é um olhar literal que o sábio Salomão aqui está querendo trazer para nós sobre o aspecto fisiológico do coração, e sim uma compreensão espiritual daquilo que nos está sendo proposto. E eu convido para que nós possamos entender melhor o verso de número 22, ou o verso número 23, eu convido que você olhe para os demais versos. Vá até o verso número 27 e perceba que ele vai começar a falar aqui não mais do coração. Isso pode até ficar um pouco confuso para você que nos acompanha, mas o autor ele tem um motivo para isso. Se você olhar para o verso número 24, ele vai começar a falar da boca. Se você olhar para o verso número 25, ele vai começar a falar dos olhos. Se você começar a olhar para o verso número 26 e 27, ele vai falar sobre como você se inclina no caminho, nos seus pés. Então, veja, o coração ele deve ser guardado, por quê? Porque ele vai influenciar a forma como todo o seu corpo irá se portar. O autor não está dando exemplo de outros órgãos aqui, depois de falar de que você deve guardar o coração sobre todas as coisas, de forma aleatória ou de uma forma qualquer, como nada nas Sagradas Escrituras o é. O coração ele precisa ser guardado porque ele influencia todo o nosso corpo. Por exemplo, eu lembro que no ano passado eu fui fazer um check-up, né, do coração e fiz vários exames. E os exames iniciais, eles tinham a ver ali com medir, né, o coração, ver direitinho, sondar como é que ele estava, mas depois uma série de baterias de exames foram feitas sobre como o coração influenciava o corpo. Então, eu fui posto numa esteira e eu corria, e à medida que eu fazia essas atividades, o médico monitorava, né, as batidas e ia perguntando como é que estava funcionando a minha perna, se a minha vista ficava embaçada de alguma forma, se eu sentia alguma coisa nas mãos, enfim, como estava o funcionamento dos meus braços, enfim, tudo isso ligado a um exame de coração. Por quê?
Porque literalmente os nossos órgãos, eles funcionam orientados e direcionados, vamos dizer assim, pelo poder que o coração bombeia. E espiritualmente isso acontece da mesma forma. Os braços, os olhos, os pés, a boca, tudo no nosso corpo, ele está recebendo o poder interno que vem do nosso coração. Ou seja, os aspectos externos que nós fazemos, tudo aquilo que nós nos propomos e experimentamos e vivenciamos é feito a partir de uma inclinação que vem do coração. Nós podemos achar que o cérebro, que é que controla a nossa vida, como é uma visão, né, do nosso século, mas o que a palavra de Deus nos mostra é que, dependendo de como o nosso coração está inclinado, nosso corpo vai agir de uma determinada forma. Tudo vai depender do nosso coração. E veja, eu quero deixar claro que só há duas inclinações de coração suficientes e possíveis no mundo. Ou o nosso coração está inclinado para a sabedoria, inclinado para o nosso Deus, inclinado para o nosso Senhor Jesus Cristo, ou o nosso coração está em apostasia. O nosso coração está inclinado para as coisas do mundo, o nosso coração está inclinado para a qualquer outra realidade que não a realidade de Deus, e nós passamos a experimentar esta realidade de forma deturpada. E aí você pode olhar para tudo isso que nós estamos fazendo e falando, da necessidade, né, de termos um coração voltado para Deus, isso, claro, pela obra do nosso Senhor Jesus Cristo, e você pode estar se perguntando, mas como eu posso saber como está o meu coração? Como eu posso examinar o meu coração para que eu possa compreender como de fato a minha vida está? E o autor aqui está propondo este exame a partir de observarmos como o nosso corpo está. Ou seja, dependendo do seu funcionamento externo, você vai mostrar como está o seu interior. Então, em outras palavras, quando o autor começa a falar aqui no verso número 24 até o verso número 27, ele está falando bem assim, ó, você quer saber como está o seu coração? Veja como você tem usado os seus órgãos. Primeiramente, veja como você tem usado os seus olhos, lá no verso de número... Veja como você tem usado a sua boca, lá no verso número 24. Sua boca tem sido usada para maldição, para destruição, ou sua boca tem sido usada para bênção, como Tiago capítulo 3:10 diz, né? Que de uma fonte não pode jorrar coisas para bênção e para maldição, né? A mesma boca não pode falar as coisas para coisas de duas naturezas. Você tem usado a sua boca para fofoca, para maledicência, para uma linguagem imprópria e impura? Ou você tem buscado agradar a Deus com a sua boca? Ou, como nós podemos olhar na sequência, como você tem usado os seus olhos? A forma como os seus olhos são usados indica como o seu coração está. E você tem utilizado seus olhos para olhar de maneira reta diante de você? Ou seus olhos têm sido fixados no erro? Os seus olhos têm sido fixados na destruição? Os seus olhos têm sido fixados naquilo que é morte, naquilo que é impróprio, naquilo que é impuro? Veja, os olhos são a lâmpada do corpo, como Cristo Jesus fala lá em Mateus, capítulo 6, 22 e 23. E se os nossos olhos, que são a lâmpada do nosso corpo, forem trevas, que grandes trevas, né, serão o nosso corpo. Como será triste vivenciarmos desta maneira. Então veja, os nossos olhos, eles são chamados a contemplar a palavra de Deus e não a maldade, não a pornografia, e não usá-los para inveja, e não usá-los para o mal, ou qualquer outro uso que nós possamos aqui prever. Você quer saber como é que está o seu coração? Veja como é que funcionam os seus pés. Para onde os seus pés estão te levando? Para onde você está caminhando? Você está andando naquilo que é justo, nas veredas que Deus requer? Veja, se você olhar para um pouquinho antes no capítulo de número 4, Deus vai fazer diferença de dois caminhos. Daquele que anda nas trevas e que tropeça,
e daquele que anda na vereda do justo, né? E fala que a vereda do justo é a luz, é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. É isso que você tem experimentado na sua vida? Como seus pés têm mostrado a situação do seu coração? Então veja, o seu coração ele tem um grande poder interno, como nós vimos, de armazenar a palavra de Deus. Mas este coração, se for um coração transformado, que armazena a palavra de Deus, não simplesmente vai segurar essa palavra guardada e escondida ali, mas vai fazer bombear esta vida por todo o corpo, de maneira que os nossos olhos vão olhar como Deus requer, os nossos pés vão andar como Deus requer, a nossa boca vai falar como Deus requer. Por quê? Porque a transformação interna que nós experimentamos a partir da obra do nosso Senhor Jesus Cristo, e é isso que nós começaremos a tratar agora para terminar o nosso momento de meditação, ele é experimentado e é vivenciado em toda a nossa lida diária. Então, à medida que nós somos transformados por Deus, somos transformados por esta sabedoria, que nada mais é do que a sabedoria que vem do alto, em Cristo Jesus, como está lá em Colossenses, que todos os tesouros da sabedoria estão ocultos. Então, quando nós entendemos e experimentamos esta sabedoria, essa sabedoria ela entra na nossa vida, ela domina o nosso coração, ela infunde vida em nós, e isso nos mostra, isso nos molda como nós vivemos em cada um dos menores aspectos. Como está o seu coração? Como ele está inclinado? Veja, saiba de uma coisa. Se nós falamos deste poder de Cristo Jesus de infundir vida, né, de ser a sabedoria de Deus, nós precisamos olhar para as nossas atitudes muito mais como inclinações do nosso coração, como meras atitudes qualquer. Você quer mudar práticas que você tem e que não agradam a Deus? Vá a Cristo Jesus. Por quê? Porque a prática da sua vida, a sua prática externa, só pode ser mudada e só pode ser moldada com uma mudança no coração. É por isso que muitas vezes nós não entendemos e continuamos a lutar e a cair nos mesmos erros, porque nós não temos voltado e resolvido esse problema direto no nosso coração. É por isso que ímpios não podem viver de uma forma que agrada a Deus, porque toda a atitude externa que eles têm está maculada por uma disposição interna de não agradar o Senhor, de ir contra Deus, de serem por natureza inimigos do Senhor. Mas isto é resolvido quando o nosso Senhor Jesus Cristo entra no nosso coração, transforma o nosso coração e o inclina para uma vida que agrada a Deus. Você quer viver de uma forma que agrada a Deus? Vá a Cristo Jesus, porque se o seu coração ele for transformado, você poderá experimentar e experimentará, né, uma vida que agrada o Senhor Jesus Cristo, porque o seu coração ele vai estar guardado sobre todas as coisas no nosso Senhor Cristo Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez para que podemos encerrar esse nosso momento aqui de meditação. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela sua palavra que foi lida, e clamamos, Pai, que ela entre no nosso coração, pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, para que possamos experimentar a vida que o Senhor nos tem proposta a experimentar. Louvado, Pai, seja o Senhor por isso. Dá-nos a graça de experimentar esta vida infundida, Senhor Deus, no Senhor, no nosso coração, e que nós possamos experimentá-lo da melhor forma possível. Nós oramos, agradecemos, no nome do Teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém.